Capítulo 12. A Rainha do Submundo. 2 terricolas surgiram, mas não entraram na sala. Postaram-se nos lados da porta e fizeram uma grande reverência. Foram seguidos pela última pessoa que os 4 esperavam ou desejavam ver. A dama do vestido verde, a Rainha do Submundo, estacou imobilizada no portal. Podiam ver seus olhos se movimentando enquanto ela se inteirava de toda a situação. Os 3 estranhos, a cadeira de prata em frangalhos, o príncipe solto, de espada em punho, ficou branquíssima, de um branco, pensou Jill, que sobe a face das certas pessoas, mas não estão com medo, mas quando estão furiosas por um instante, fixou os olhos no príncipe, olhou-os de quem vai matar. Depois pareceu mudar de ideia. Saiam, ordenou aos terricolas. Não quero ser perturbada até que me chamem sobre pena de morte. Os gnomos saíram como suas passadas fofas e a rainha bruxa trancou a porta. Como está, meu príncipe? Seu acesso noturno ainda não veio? Ou será que passou depressa? Por que está aí desamarrado? Quem são estes estrangeiros? Foram eles que destruíram sua cadeira, a sua única salvação? O príncipe William estremeceu e não é de se admirar. Você não é fácil limitar-se em meia hora de um sortilégio que nos escravizou durante anos. Falando com grande esforço, disse ele. Senhora, não há mais necessidade dessa cadeira. E a senhora que me falou 100 vezes sobre a compaixão que sentia por mim, vítima de horrendas feitiçarias, saberá com alegria que estas acabaram para sempre. Houve parecer certo ou errado na sua maneira de tratá-la. Estes, meus amigos sinceros, libertaram-se agora em perfeitas condições de juízo. Há 2 coisas que gostaria de dizer-lhe. Primeiro, quanto ao seu desejo de enviar-me à frente de um exército para submeter o mundo de cima, pelas armas, e coroar-me rei de uma nação que jamais me fez o menor mal, assassinando seus chefes e derrocando o trono como um tirano sanguinário. Agora que sou eu mesmo, devo declarar que me repugna completamente tal vilania. Segundo, sou filho do rei de Nárnia, Hylian, o filho único de Cáspia, e que alguns chamam de Cáspia, o navegador. Assim sendo, senhora, é meu dever partir imediatamente da corte de vossa majestade, seguindo para minha pátria. Queira conceder salvo-conduto a mim e meus amigos, e a alguém que nos guie em seu reino de sombras. A bruxa nada disse, mas andou vagarosamente pela sala, conservando os olhos fixos no príncipe. Ao chegar a uma arca não tão longe da lareira, abriu-a, apanhando lá dentro um punhado de pó verde, que atirou ao fogo. Não fez o fogo arder muito, mas um aroma muito doce e inebriante encheu a sala. Durante a conversa que seguiu, o cheiro foi ficando mais intenso, dificultando o ato de pensar. Em seguida, ela pegou um instrumento meio parecido com um bambolim e começou a tocar um repinicado monótono que se fez despercebido depois de poucos minutos. Também isso atrapalhava o raciocínio. Depois de ter trocado por algum tempo com um aroma doce cada vez mais forte, começou a dizer voz macia. Nárnia, Nárnia, ouvir vossa alteza pronunciar esse nome durante os delírios. Querido príncipe, você está muito doente. Não há nenhuma terra chamada Nárnia. Ah, sim, madame, interrompeu o brejeiro. Eu mesmo passei lá a minha vida inteira. Que interessante, disse a bruxa. Mas diga-me, por favor, uma coisa. Onde é essa terra? Lá em cima, respondeu o brejeiro, decidido, apontando para o teto. Mas onde fica exatamente? Não sei. Como assim? Perguntou a rainha, como uma risadinha musical. Existe então um país lá em cima, no meio das pedras e do reboco do teto? Não, respondeu o brejeiro, respirando com certa dificuldade. O país fica por cima, é o mundo de cima. É onde fica, como é o nome, esse mundo de cima. Oh, deixa de bancar a boba, disse Eustáquio, que lutava contra o encantamento produzido pelo doce aroma e o repinicar do bandolim, como se não tivesse cansado de saber. É lá em cima, lá onde você pode ver o céu, o sol e as estrelas. Esta é boa. Você já esteve lá? Nós nos encontramos lá. Peço seu perdão, irmãozinho. Riu-se a bruxa, uma deliciosa de riso. Não me lembro desse encontro. Quando sonhamos é que costumamos encontrar nossos amigos em lugares estranhos. Mas a não ser que sonhemos o mesmo sonho, não é razoável pedir que se lembre. Senhora, disse o príncipe gravamente, já lhe disse que sou filho do rei de Nárnia. E será meu amigo, disse a rainha numa voz ciciante, como se estivesse acalmando uma criança. Será rei de muitas terras imaginárias. Também estivemos lá.
falou Jill com impertinência. Estava furiosa por perceber que o feitiço ia tomando conta dela. E você também é rainha de Nárnia, não é, minha belezinha? Disse a feiticeira na mesma voz sinuante no meio zombeteira. Negativo, respondeu Jill e bateu com o pé. Nós fomos de outro mundo. Ah, que maravilha! Diga-me, senhorita, onde fica esse outro mundo? Quais os navios e carruagem que fazem o transporte de lá para cá? Uma cachoeira de lembranças caiu sobre Jill, o colégio experimental, sua casa, aparelhos de rádio, automóveis, aviões, engarrafamentos, filas, mas parecia imagens apagadas e distantes. Repenicava o bandolim. Jill não conseguia lembrar-se das coisas do nosso mundo, e dessa vez não lhes ocorreu que estava sendo enfeitiçado, pois a magia atingirá o auge, surpreendeu-se dizendo. E era um alívio dizê-lo o seguinte: acho que o outro mundo deve ser um sonho. Claro, o outro mundo é um sonho, disse a bruxa sempre repenicando. Um sonho, repetiu Jill. Nunca existiu esse mundo, disse a feiticeira. Jill e Eustáquio falaram ao mesmo tempo. Nunca existiu esse mundo. Só existe um mundo, continuou a bruxa, o meu. Só existe um mundo, e disseram eles. Brejeiro ainda tentava resistir. Não sei direito o que você entende por um mundo, disse como alguém que não respira ar suficiente. Mas pode tocar essa Rebeca até que seus dedos caiam no chão. Mesmo assim, nunca vou me esquecer de Narnia. E nem do mundo de cima. Imagino que nunca mais o veremos, pois é bem provável que eu tenha o escurecido como fez este mundo. Mas vou saber sempre que estive lá. Já ouvi o céu cheio de estrelas, já vi o sol nascendo no mar e subindo atrás das montanhas ao cair da noite. E vi também o sol ao meio-dia, cujo brilho nos fere a vista. As palavras de Brejeiro tiveram um efeito estimulante. Os outros três respiravam de novo e se olharam como pessoas que despertaram. Que Asla abençoe nosso Paulama, disse o príncipe. Estivemos sonhando? Como iremos esquecer? Todos nós já vimos o sol. É claro que sim, gritou Eustáquio. Muito bem, Brejeiro. Você é o único aqui que não perdeu o juízo. E mais uma vez se ouviu a voz da feiticeira rolhando como uma pomba rolha no alto da árvore de um velho quintal, às 3 horas de uma sonolenta tarde de verão. De que sol vocês estão falando? Estas palavras significam alguma coisa? Significa muito, respondeu Eustáquio. Poderiam contar-me como é o sol? Por obséquio, majestade, disse o príncipe com fria polidez. Vê aquela lâmpada redonda e amarela iluminada a sola? O que chamamos sol é parecido, só que é muito maior e muito mais brilhante e ilumina todo o mundo de cima. Em vez de estar preso no teto, está sobre o céu, solto. Solto onde? Enquanto pensavam na resposta, ela prosseguiu com uma de suas risadinhas melodiosas. Estão vendo? Quando vocês procuram saber o que deve ser realmente o tal do sol, não conseguem, só sabem dizer que parece uma lâmpada. O sol de vocês é um sonho, e não há nesse sonho nada de que tenha sido copiado de uma lâmpada. A lâmpada é real, o sol não passa de uma invenção, uma história para crianças. Ah, sim, é verdade, decidiu com uma voz pesada e sem esperança. Deve ser isso mesmo. E acreditava que estava sendo muito sensata. Lenta, gravemente a feiticeira repetia, não há sol. E eles nada mais diziam, não há sol. Ela repetia com a voz mais branda e profunda. Depois de uma pausa e de um conflito em seus espíritos, todos os quatro disseram, certo, não há sol. É um alívio desistir e conhecer o sol nunca existirá. Nos últimos minutos, Jill sentirá que havia alguma coisa da qual a todo custo tinha de se lembrar, e agora conseguia. Era, entretanto, tremendamente difícil dizê-la. Sentia como se os enormes fardos pesassem em sua boca. Por fim, com um esforço que pareceu exauri-la, disse: Aslan existe. Aslan, disse a feiticeira, apressando ligeiramente o repenicado de seu instrumento. Que lindo nome, que significa Aslan? Aslan é o grande leão que nos chamou ao nosso mundo, disse Eustáquio. É a quem nos enviou em busca do príncipe Hilliard. Leão é o que um leão? Perguntou a bruxa. Ora, não há mole, respondeu Eustáquio. Não sabe. Como é que vou descrever um leão? Já viu um gato? Claro, adoro gatos, respondeu a feiticeira. Bem, um leão é um pouquinho, só um pouquinho parecido, com um gato enorme, com uma juba. E amarelo, é incrivelmente forte. A feiticeira balançou a cabeça. Acho que o leão de vocês vale tanto quanto o sol. Viram lâmpadas e acharam imaginando uma lâmpada maior e melhor. Aqui deram o nome de sol. Viram gatos e agora querem um gato maior e melhor, chamado leão. É puro, fez de conta. Mas francamente já estão meio crescidos demais para isso. Já repararam que esse faz de contas é copiado do mundo real, do meu mundo, que é o único mundo?
Já estão grandes demais para isso, jovens. Quanto ao meu príncipe, um homem feito, que vergonha, brincando depois de grande. Venham, esqueçam essas fantasias infantis. Tenho trabalho para vocês no mundo real. Não há Nárnia, não há mundo de cima, não há céu, nem sol, nem asa. Agora cama. E vamos começar uma vida nova amanhã. Primeiro cama, dormir, dormir, dormir bem, um travesseirinho macio, um sono bem sonhos bobos. O príncipe e as duas crianças estavam na cabeça da caída, as faces curadas, os olhos semicerrados, fugiram-lhes toda a energia, o sortilégio era quase total, mas Brejeiro, juntando desesperadamente o resto de suas forças, caminhou até a lareira e praticou então uma proeza de rara coragem. Saiba que não a doeria tanto quanto um ser humano, pois seus pés, sempre nus, eram membranosos, duros e frios como pés de pato. Mas saiba que iria doer bastante, mesmo assim o fez. Espeziou as braças, apanhando um pouco fogo. Três coisas aconteceram. Primeiro, o doce e pesado aroma diminuiu muito. O cheiro de pau amassado, que não inebriante, predominou a sala. O cérebro de todos ficou mais limpo. O príncipe e as crianças ergueram a cabeça e abriram os olhos. Segundo, a feiticeira, num tom terrível, completamente diferente da voz doce que havia usado até então, deu um berro. O que está fazendo? Se ousar tocar no meu fogo outra vez, porcalhão imundo, vou transformar em fogo o sangue de suas veias. Terceiro, a própria dor esclareceu completamente a cabeça de Brejeiro, pois não há nada como um impacto doloroso para desfazer certas espécies de magia. Uma palavrinha, dona, disse ele, mancando de dor. Uma palavrinha, tudo o que disse é verdade. Sou um sujeito que gosta logo de saber tudo para enfrentar o pior com a melhor cara possível. Não vou negar nada do que a senhora disse, mas mesmo assim uma coisa ainda foi falada. Vamos supor que nós sonhamos ou inventamos aquilo tudo. Árvores, relva, sol, lua, estrelas e até asa. Vamos supor que sonhamos. Ora, nesse caso, as coisas inventadas parecem um bocado mais importantes do que as coisas reais. Vamos supor então que essa fossa em seu reino seja o único mundo existente, pois para mim o seu mundo não basta e vale muito pouco. E o que estou dizendo é engraçado. Se a gente pensar bem, somos apenas um bebezinho brincando, se é que a senhora tem razão, dona. Mas 4 crianças brincando podem construir um mundo de brinquedos que dá de 10 a 0 no seu mundo real. Por isso é que prefiro um mundo de brinquedos. Estou do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan. Quero viver como narniano, mesmo que Narnia não exista. Assim, agradecendo, sensibilizando a sua ceia, se estes 2 cavaleiros e a jovem dama estão prontos, estamos de saída para os caminhos da escuridão, onde passaremos nossas vidas procurando o mundo de cima. Não que as nossas vidas devam ser muito longas, certo? Mas o prejuízo é pequeno se o mundo existente é um lugar tão chato como a senhora diz. Boa, viva, 100%, Brejeiro, gritaram Eustáquio e Jill, mas ouvia-se de súbito a voz do príncipe. Vejam a feiticeira. Quase ficaram de cabelo em pé. O instrumento caíra-lhe das mãos. Os braços pareciam ter entrado para dentro do copo. As pernas estavam entrelaçadas. Os pés tinham desaparecido. A cauda do vestido foi-se engrossando e acabou sólida, juntando-se com a coluna de suas pernas entrelaçadas. E essa coluna era mole, revirando-se como se não possuísse articulações. Sua cabeça era empurrada para trás, enquanto o nariz ia ficando mais comprido, as outras partes do rosto foram sumindo, menos os olhos. Agora uns olhos imensos e chamejantes, sem sobrancelhas nem cílios. Tudo isso exige tempo para ser escrito. Mas aconteceu tão depressa que só houve tempo de ver. Antes que se pudesse fazer qualquer coisa, a transformação estava completa. A grande serpente, verde como veneno, grossa como uma cintura de Jill, já enrolará 3 anéis de seu repulso corpo nas pernas do príncipe. Rápida como um relâmpago, deu um outro bote, tentando agarrar o braço que segurava a espada. Mas Hillier ergueu os braços, safando-se no nó vivo, apertou seu peito, pronto para partir-lhe as costelas. O príncipe agarrou o pescoço da criatura com sua mão esquerda, tentando apertá-lo até sufocá-la. A cara de feitiçaria, se é que pode se chamar de cara, estava então a um palmo do rosto dela. A língua bifurcada tremelicava horrivelmente para dentro e para fora, sem poder atingi-lo.
com a mão direita. Hylia puxou a espada e golpeou com toda a força. Eustáquio e Abregiro também puxaram as armas e correram em auxílio. Os 3 golpes foram desferidos simultaneamente. O de Eustáquio nem chegou a ferir as escamas no corpo da serpente, abaixo da mão do príncipe. Os golpes deste e de Abregiro, no entanto, atingiram o pescoço. Não foi suficiente para matar, mas a coisa começou a soltar as pernas e os peitos de Hylia. Golpes feridos deceparam-lhe a cabeça. A medonha coisa continuou a enroscar-se e a mover-se muito tempo depois de morta. O chão ficou uma imundície. O príncipe, quando pôde respirar, agradeceu a cooperação dos amigos. Os 3 vencedores ficaram olhando um para o outro, arfantes, durante longo tempo. Sem uma palavra, Jill, com muita sabedoria, sentou-se a um canto. Ficou quieta, pensando apenas: espero não desmaiar, não choramingar, nem fazer qualquer outra coisa idiota. Minha mãe está vingada, disse Hylia por fim. Sem dúvida nenhuma, era esse o mesmo verme que perseguiu em vão perto da morte da floresta de Nárnia. Há muitos anos. Durante todo esse tempo, foi o escravo da assassina da minha mãe. De qualquer modo, alegra-me que a feiticeira tenha tomado a forma de uma serpente. Não ficaria bem ao meu coração e à minha dignidade matar uma mulher. Mas vamos ver a nossa dama. Referia-se a Jill. Senhorita, disse o príncipe, inclinando-se. Louvo a sua grande coragem. Deve correr sangue nobre em suas veias. Venham, meus amigos. Temos ainda um pouco de vinho. Vamos a um brinde e a uma pausa antes de restabelecer nossos planos. Excelente ideia, Alteza, disse Eustáquio.